Você sabe o que é um prolio? E uma nurfa? Quem sabe um dulcentor? Não? E um fnizug? What the fuck, fnizug? Que diabos de palavra é essa? Pois é, ela soa bem esquisita, né? Diferente das três primeiras. De fato, nenhuma dessas palavras existe, mas as três primeiras soam como se fossem palavras do português, né? Diferente da última, que soa bem estranha. A razão disso é que as três primeiras respeitam a fonotática do português, mas a última não. Mas o que é fonotática? A gente pode definir fonotática como as regras que definem como os fonemas podem ser combinados numa língua. A fonotática define, por exemplo, a estrutura das sílabas e os encontros de consoantes que são permitidos dentro das palavras. Cada língua possui sua própria fonotática. Das palavras inexistentes mostradas antes, as três primeiras são naturais para falantes de português porque elas não quebram a fonotática do português. Se separarmos em sílabas, as três primeiras formam sílabas que encontramos em palavras nativas do português. Nós podemos começar uma sílaba com uma sequência PR, mas não com uma sequência FN. Apesar de cada língua possuir sua própria fonotática, existem tendências comuns que afetam todas, ou quase todas, as línguas humanas. Vamos falar sobre isso agora, mas primeiro aproveita para se inscrever no canal se você gosta de conteúdo sobre linguística e línguas. No vídeo anterior eu falei sobre a escala de sonoridade, segundo a qual os fones podem ser classificados numa escala de mais a menos sonoros. No topo da escala, com a maior sonoridade, ficam as vogais abertas, enquanto na base, com a menor, ficam as consoantes oclusivas surdas. Assista esse vídeo para entender melhor sobre isso. Em outro vídeo, em que falei sobre sílabas, também expliquei como uma sílaba pode ser dividida em três partes: ataque, núcleo e coda. Veja isso em detalhes também naquele vídeo. Tanto a escala de sonoridade quanto a estrutura da sílaba são essenciais para a fonotática, especialmente no que se refere ao princípio da sequência de sonoridade. Esse princípio diz que o núcleo da sílaba constitui o pico de sonoridade e é cercado por segmentos cuja sonoridade decresce progressivamente com a distância do núcleo. Ou seja, quando temos consoantes antes ou depois do núcleo de uma sílaba, as mais próximas do núcleo vão ter uma sonoridade mais alta que aquelas mais distantes. Vamos ver alguns exemplos no português para ver isso funcionando. Por exemplo, na palavra cruz, formada de apenas uma sílaba. Começamos com uma oclusiva surda, que tem valor de 1. Depois temos um TEP, que tem valor de 10. E a vogal U tem valor de 15. E por fim a consoante Z tem valor 6. O núcleo, que é a vogal, tem o valor de sonoridade mais alto. Veja como temos duas consoantes no ataque da sílaba, mas aquela mais perto do núcleo tem sonoridade maior que aquela mais distante. Agora veja a palavra flor. Começamos com uma fricativa surda de valor 3. Depois um L com valor de 9. A vogal O tem valor de 16. E por fim a consoante R tem valor de 10. O mesmo padrão se repete. Sabemos que algumas línguas usam consoantes como núcleo da sílaba em lugar de vogais, não é? Isso não quebra o princípio? Não necessariamente. Veja, por exemplo, a palavra smrt em tcheco, que possui um R como núcleo. Começamos com um S, que tem valor de 3, depois um M com valor de 7, e aí chegamos no núcleo, o R, que tem valor 8. E por fim temos o T na coda com valor 4. A maior sonoridade segue sendo no núcleo e ela vai diminuindo à medida que nos distanciamos dele. Tudo isso se mantém em palavras de mais de uma sílaba também. Veja, por exemplo, portal. Começamos de novo com uma oclusiva de valor 1, depois uma vogal de valor 16, um TEP de valor 10, outra oclusiva com valor 1, uma vogal de valor 17 e uma semivogal de valor 12. No meu vídeo sobre sílabas e divisão silábica, eu comentei como é um tanto arbitrário dizer a qual sílaba uma consoante entre dois núcleos pertence. Por exemplo, aqui, por que o R é parte da primeira sílaba e o T da segunda? Por que os dois não são considerados parte de uma mesma sílaba? Bem, se os dois fossem parte da segunda sílaba, o princípio da sequência de sonoridade seria quebrado, pois a segunda sílaba começaria com uma sonoridade maior e cairia e subiria de novo em seguida. Agora, se considerássemos as duas consoantes como partes da coda da segunda sílaba, o princípio não seria quebrado.
Mesmo assim, essa separação silábica não é comum em nenhuma língua do mundo. Por quê? Porque isso quebra outro princípio, o chamado princípio do ataque máximo. O que esse princípio diz é: faça o ataque tão longo quanto legitimamente possível. Depois forme a coda. Isso quer dizer que as consoantes preferem formar o ataque de uma sílaba em vez da coda, de forma que uma consoante que apareça entre duas vogais vai ser o ataque da segunda sílaba. Vamos pegar a palavra portal de novo de exemplo. Temos aqui duas consoantes entre as vogais. A qual sílaba elas pertencem? Com base no princípio do ataque máximo, a gente vai tentar colocar o máximo possível de consoantes no ataque das sílabas. Na segunda sílaba, podemos colocar o T como um ataque dela, em vez de coda da primeira sílaba. Então, esse T vai obrigatoriamente ficar ali. Por outro lado, o R não pode ficar no ataque da segunda sílaba porque ele tem uma sonoridade maior que o T, e quebraria o princípio da sequência de sonoridade. Como consequência, o R não tem escolha a não ser ficar no final da primeira sílaba. Como sabemos, existem muitas línguas que possuem apenas sílabas do tipo V ou CV, vogal ou consoante vogal, onde no máximo existe uma consoante por sílaba e ela é sempre o ataque. Nenhuma língua possui sílabas apenas do tipo V ou VC, onde a única consoante possível seja sempre a coda. Em português, a sílaba mais complexa possível vai incluir duas consoantes no ataque e duas na coda, mas na coda a consoante mais próxima do núcleo, quando são duas, é praticamente sempre uma semivogal. Então não seria necessariamente considerada uma consoante por todos. Vamos ver um exemplo de cada sílaba possível. A gente pode ter sílabas com só uma vogal, como a primeira sílaba da palavra elo. Sílabas do tipo CV são as mais comuns, como por exemplo as duas sílabas da palavra chuva. Uma sílaba do tipo CCV é encontrada no começo da palavra prato. Uma sílaba do tipo VC aparece na palavra arte. VCC na palavra eis, mas alguns podem interpretar como sendo na verdade VVC, tratando a semivogal como vogal e não consoante. CVC ocorre no começo de bosque. CCVC no começo de triste. CVCC em perspicaz. Ou também em dois, que de novo poderia acabar sendo interpretado como CVVC. E CCVCC em claustro, que de novo pode ser vista como CCVVC por alguns. Apesar de muitas línguas permitirem consoantes depois da vogal, formando a coda da sílaba, as consoantes que são aceitas nessa posição são bem mais limitadas que aquelas aceitas no ataque. Todas as consoantes do português são possíveis de ocorrer no ataque, certo? Pa, ba, ma, na, fa, va, wa, ta, da, na, sa, za, la, ra, ra, cha, ja, ya, nha, ka, ga. Agora na coda praticamente só são permitidas ai, au, ar, al, as ou ash e as ou aj. Outras consoantes na coda ocorrem em palavras derivadas diretamente do latim ou do grego especialmente, como ap, ab, am, af, at, ad, ac e ag. Mas na fala, a maioria das pessoas acaba inserindo um i depois delas, fazendo com que elas passem a ser o ataque de uma nova sílaba formada. Exemplos: apito, abdome, amnésia, afta, atmosfera, advogado, acne, magma. Com essa adaptação, evita-se uma consoante incomum na coda da sílaba, ao torná-la um ataque pela inserção de uma nova vogal na palavra. Se repararmos, essas consoantes que são naturalmente parte da coda tendem a ter uma sonoridade consideravelmente alta. Consoantes com sonoridade muito baixa, como oclusivas e fricativas, não são muito toleradas na coda. Isso é resultado de mais um princípio que a gente precisa abordar, o princípio da dispersão da sonoridade. Esse princípio diz que o contraste de sonoridade entre o ataque e o núcleo é maximizado, enquanto o contraste entre o núcleo e a coda é minimizado. Isso significa que, se o núcleo tem a sonoridade mais alta da sílaba, o ataque prefere ter uma sonoridade muito baixa, ou seja,
sons como obstruentes são priorizados, pois eles possuem um maior contraste com as vogais. Já a coda, se presente, prioriza soantes, que não contrastam tanto assim com as vogais. Se o ataque possui duas consoantes, a segunda tende a ficar numa posição mais ou menos na metade do caminho entre a primeira e a vogal, pois isso maximiza o contraste dela tanto com a primeira consoante quanto com a vogal. Por isso, sílabas como pral e flan são muito mais comuns que bzat ou mlag. Todos esses princípios são sempre respeitados? Não necessariamente. O português até que é bem fiel aos princípios, mas ainda existem pequenas exceções. Veja uma palavra como luz, por exemplo. Começamos com um ataque que é um L, uma soante. Aí temos a vogal U e depois o Z na coda, que tem uma sonoridade menor que o ataque. Mas esse contraste na coda é suavizado pela tendência muito comum de inserir uma semivogal, ou seja, uma pronúncia como Luiz. Em outras línguas, a violação desse princípio é mais frequente. Veja o inglês, por exemplo, com uma palavra como rat. Mesmo assim, o número de sílabas que segue esse princípio é sempre maior que aquelas que o quebram em qualquer língua que se possa pensar. O princípio da sequência de sonoridade também é quebrado algumas vezes. Em português, isso só acontece com palavras emprestadas do grego, por exemplo, como no pte em pterossauro. Note que as duas consoantes no ataque possuem a sonoridade idêntica, quebrando o princípio de que a sonoridade vai crescendo em direção ao núcleo. Esse fenômeno é conhecido como platô de sonoridade. Apesar de algumas línguas o permitirem, é um fenômeno relativamente raro. Um outro exemplo de platô é, por exemplo, no inglês sphere, onde temos duas fricativas surdas em sequência. Quando a primeira consoante do ataque possui uma sonoridade maior que a segunda, dizemos que ocorre uma reversão de sonoridade. Um exemplo é a palavra jesem, em tcheco. Reversão de sonoridade é um fenômeno muito raro e completamente ausente na maioria das línguas. Mas existe um tipo de reversão que é extremamente comum em línguas mundo afora, que é o tipo que encontramos numa palavra como star, no inglês. De fato, sequências do tipo fricativa mais oclusiva, especialmente S mais oclusiva, são muito mais comuns que sequências oclusiva mais fricativa, que é a sequência esperada de acordo com o princípio da sequência de sonoridade. A razão dessa inversão ser tão comum é motivo de intenso debate e diversas hipóteses já foram levantadas. Uma das que considero mais interessantes é uma que analisa sua interação com o princípio do ataque máximo. Como vimos, o princípio do ataque máximo diz que as consoantes tentam ao máximo se manter no ataque da sílaba e não na coda. Se uma sequência de duas consoantes pode aparecer no ataque de uma sílaba, elas vão estar no ataque de uma sílaba dentro de uma palavra também. Vamos ver um exemplo em latim agora. Nós temos uma palavra como stella, onde o ataque da primeira sílaba apresenta a mesma reversão de sonoridade. Isso deixa claro que a sequência ST é possível no ataque de uma sílaba em latim, certo? Então, na separação silábica de uma palavra como costa, o esperado seria que o S e o T ficassem ambos na segunda sílaba, respeitando o princípio do ataque máximo. Mas não é isso que acontece. O latim separa as sílabas deixando o S na coda da primeira sílaba, como se uma sequência ST não fosse permitida no ataque. Essa incongruência faz com que alguns linguistas considerem que o S no início das palavras, na verdade, seja uma consoante extrassilábica. Ou seja, ela não pertence realmente à primeira sílaba, mas está fora de qualquer sílaba. Bizarro, né? Bem, essa é apenas uma das sugestões para explicar essa reversão tão comum mundo afora. Seria possível fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Bem, ainda que considerando os três princípios apresentados aqui, cada língua possui também particularidades internas sobre como os sons podem se combinar que não necessariamente seguem princípios específicos. Por exemplo, em português, o ataque de uma sílaba pode ter pra, brá, trá, drá, crá, grá e frá. Mas não pode ter vrá, srá, zrá, shrá e jrá. Quando a segunda consoante é L, as combinações possíveis são ainda mais restritas. Apesar de nenhuma dessas combinações ferir qualquer um dos princípios mostrados, nem todas elas são permitidas no português. As razões para isso em cada língua podem ser muito variadas e podem ser estudos de teses inteiras.
De qualquer forma, esses poucos princípios apresentados aqui já podem nos dar uma boa ideia de por que as sílabas são o que são pelas línguas do mundo e por que algumas sequências podem soar estranhas em todo lugar. Vê se você não esquece de se inscrever e ativar as notificações, hein? Você pode contribuir com esse canal através de doações via Pix ou PayPal. Você pode doar qualquer valor que quiser ou puder. Outras formas de contribuir com o canal são deixando sua curtida, o seu comentário e compartilhando esse vídeo. E me segue também no Instagram. Obrigado e até a próxima!